Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal, Canal da Cidade, que na semana passada publicou aí o primeiro vídeo sobre instalações elétricas em estruturas de gesso acartonado ou drywall ou ainda construção a seco, onde nós falamos sobre o mercado de drywall no Brasil e no mundo e falamos um pouco das premissas dessa estrutura a seco, que tem inúmeras vantagens em relação aí ao sistema convencional de construção com alvenaria. Então, nesse segundo vídeo a gente vai falar como instalar a caixa elétrica ou as caixas de passagens ou ainda a caixa de luz na estrutura de drywall, bem como também o quadro de distribuição e os eletrodutos corrugados. Hoje a gente vai ter uma abordagem mais prática aí, e nesse contexto a gente conta aí com o apoio da Amanco, agora conectada à experiência internacional da Vavin, que é uma multinacional holandesa e famosa no mundo inteiro por desenvolver soluções extremamente inovadoras e tecnológicas aí para obras de construção civil. Pessoal, a primeira coisa a se fazer na hora de instalar a caixa de luz ou a caixa elétrica ou a caixinha de distribuição, como alguns preferem chamar, na estrutura de drywall, é saber qual é a altura que você pretende instalar. De acordo com a norma brasileira NBR 5410, existem 3 alturas disponíveis aí padrão: a 30 centímetros do piso, que são as tomadas baixas. As tomadas médias, elas podem ser instaladas entre 1,20 m e 1,30 m a partir do piso, e as tomadas altas, ainda de acordo com a norma, podem ser instaladas entre 2 metros e 2,25 m a partir do piso. Então, definido a altura padrão, onde você vai colocar aí o seu interruptor, a sua tomada, enfim, onde você pretende fazer o furo aqui na parede de drywall, então o primeiro passo é fazer a marcação na estrutura de drywall com auxílio desses marcadores. Vou dar um detalhe aqui para vocês, olha só, existem esses marcadores aqui pontiagudos, e a função desses marcadores é justamente fazer um pequeno furo aqui no papel, no cartão do drywall, para que você possa então a partir dali fazer o furo com auxílio do serra-copo. A mesma coisa acontece na caixa 4x4, aqui 4x2, 4x4. Como é de praxe aqui no nosso canal, a gente sempre recomenda a utilização aí de todos os EPIs recomendados para a atividade, tá? Óculos de proteção, luvas, além, evidentemente, de botas para evitar que uma ferramenta ou alguma coisa caia no seu pé, tá? Então estamos combinados, vamos utilizar aqui esses EPIs para estimular aí a percepção do risco e o comportamento seguro. Então você vai precisar aqui do auxílio de um nível de bolha para aprumar a caixa. Você vai colocar a caixa na altura padrão que você escolheu, com o auxílio aqui do nível de bolha, você vai ajustar, aprumar a caixa, e uma vez definido o prumo, você vai pressionar a caixinha de luz contra a parede de drywall. Então existem marcadores pontiagudos que vão fazer 2 furinhos aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas está aqui o furo aqui, ó, e outro furo aqui, tá aí. E agora, com auxílio de um serra-copo, a gente faz os furos aqui. Lembrando que o serra-copo recomendado que vai dar certo é o serra-copo de 60 mm. Você tanto pode utilizar serra-copos para madeira, para aço ou até mesmo para concreto, o que você tiver aí, desde que seja de 60 mm. Não pode ser de 54 mm, não pode ser de 64 mm, tá? Tem que ser de 60 mm para que a caixa entre
justa. Pessoal, esse aqui é o nosso quadro de distribuição de embutir para 8 elementos, para 8 disjuntores, né? E o próximo passo aqui é fazer as marcações aqui na parede de drywall para a gente instalar esse quadro de distribuição aqui na parede. Conforme a gente pode perceber, ele tem essas orelhinhas aqui justamente para que ele possa ser instalado e fixado em paredes de drywall. Ponto de atenção: quando a gente for montar isso aqui na parede de drywall, ele não pode ser sustentado apenas pela parede de drywall ou de gesso acartonado, devido à sua fragilidade. É por isso que você precisa colocar montantes para ser fixada, né, por trás. A gente coloca um parafuso autobrocante aqui por cima para que ele possa atingir ou alcançar a chapa, né, ou seja, o perfil de aço galvanizado, aqueles que ficam na horizontal ou na vertical, se você preferir também, para que isso aqui possa ser montado. Então, a gente precisa fazer aqui um desenho na chapa, evidentemente que alinhar isso aqui. A altura padrão de um quadro de distribuição é de 1,60 m. O centro do quadro deve ficar a 1,60 m aí do piso. Então a gente vai alinhar isso aqui com a trena ou alguma ferramenta que você tiver, né, compatível com isso. E agora, com o auxílio aqui de um lápis ou de uma caneta, você vai fazer esse desenho aqui, ó, para que vocês possam recortar posteriormente aí com o auxílio de uma serra de ponta ou alguma ferramenta que possa fazer esse recorte aqui no drywall. Eu vou utilizar essa ferramenta aqui, tá? Eu tenho um canivete aqui que tem uma serra muito boa para esse tipo de coisa aqui, então eu vou utilizar essa ferramenta aqui. Mas se você não tiver essa ferramenta com uma serra, você pode também utilizar aí um serrote. Você faz um furo com serra-copo aqui no centro e a partir da ponta da serra você começa a fazer esse recorte. Tá? Eu vou utilizar essa serra aqui. Eu consigo perfurar aqui a parede de drywall tranquilamente com essa serra. Esse canivete aqui tem uma serra. Olha só como fica fácil aqui fazer essa engenharia. Vou dar um zoom aqui melhor. Ok, pessoal, a gente concluiu aqui o recorte. Olha só como ficou legal, né? Vai caber perfeitamente aqui o quadro deve ser encaixado aqui, ele deve se encaixar perfeitamente aqui. E antes de você colocar o quadro, você deve colocar aqui os perfis metálicos, de forma que você não deve aparafusar isso aqui diretamente na parede de drywall, porque ele não vai sustentar aqui esse quadro. Tem que ter um perfil metálico aqui por trás, justamente para você utilizar aqui um parafuso tipo agulha ou autobrocante para perfurar a chapa e fixar o quadro na parede, tá? Então o peso do quadro deve ficar suportado pela estrutura metálica e não pela parede de drywall. Aí você deve escolher quais furos você vai utilizar antes de colocar o quadro no buraco. Olha só como ficou legal, super ajustado, super no prumo. Próximo passo é colocar os disjuntores, os fios, interligar os eletrodutos às caixas. Inclusive queria pedir a compreensão de vocês aqui para a proporção de altura. Esse quadro ele deve ser colocado a 1,60 m a partir do piso, ou seja, o centro do quadro deve ficar a 1,60 m do piso e as caixas entre 1,20 m e 1,30 m. A gente não está obedecendo essas proporções aqui devido à nossa placa de drywall ser pequena. É apenas um modelo didático, tá? Então no final vai ficar mais ou menos assim. Olha só que legal. Ok, pessoal, a gente acabou de montar aqui o quadro de distribuição aqui na parede de drywall. Conforme a gente pode ver, o centro do quadro está exatamente a 1,60 m do piso, que é um padrão definido aí por norma, devido à visada direta tem que estar no centro do quadro. Tá? Peço novamente a compreensão para a falta de proporção aí entre a altura das caixas. Isso aqui é apenas uma bancada didática, digamos assim, né? E eu vou mostrar para vocês como ficou aqui atrás. Olha só, aqui atrás, o quadro de distribuição da MAN.
As mangueiras, os eletrodutos corrugados de 25, né, também da MAN. E entre eles existe uma conexão, entre as caixas elétricas existe uma conexão. A ideia é fazer uma instalação básica aqui, porém com várias dicas técnicas para vocês. A gente pretende instalar aqui nesse quadro de distribuição todos esses componentes aqui, fazendo desse quadro um quadro completo com 3 etapas de proteção. Ok, pessoal, então a gente concluiu aqui a montagem do quadro de distribuição e conforme planejado, nós instalamos aqui um IDR, que é um interruptor diferencial residual, e a função desse cara aqui é desligar ou interromper o circuito imediatamente sempre que detectar fugas de corrente às massas, né, que são as estruturas de edificação, alvenaria, metal, madeira, enfim, tá? Sempre que houver detecção de fuga, esse cara vai desarmar. Portanto, trata-se de um DR de 30 mA por 63 amperes. Conforme já dissemos anteriormente, esse cara também ele não enxerga sobrecarga e curto-circuito, por isso que ele precisa de disjuntores depois dele. Ele não pode ser ligado diretamente à carga sem que haja disjuntores seletivos dedicados para sobrecarga e curto-circuito. Portanto, nós temos aqui esses disjuntores, esses 4 disjuntores, né? 20 amperes para o circuito de tomadas, outro de 20 amperes para um outro circuito de tomadas, e aqui a gente tem também disjuntores menores de 2 amperes e de 6 amperes, tá? Para circuitos dedicados, que a gente pode falar num outro momento. E aqui nós temos DPS, dispositivos de proteção contra surtos transitórios de tensão. Esses caras eles vão bloquear, né, drenando para o terra sempre que ocorrer aí um surto transitório de tensão provenientes aí de descargas atmosféricas. Portanto, eu tenho uma fase aqui, um neutro, e embaixo está tudo aterrado, tendo em vista que o meu sistema é o TNS, né, terra neutro separado. Disjuntores, ao contrário do que se imagina e que se pensa, são caras dedicados para enxergar sobrecargas e curtos-circuitos e proteger apenas e tão somente os condutores elétricos. Não são caras dedicados para proteger aí os seus eletroeletrônicos. Por isso nós temos aqui esses DPS. Então a gente tem aqui um dos quadros mais completos em termos de proteção, com DRs, disjuntores e DPS. E aqui, para quem ficou curioso, para que serve, né, essas argolas, esses toroides aqui, a gente usa isso aqui sempre para fazer aí o monitoramento de corrente, né, fazer medições. Eu sempre deixo isso aqui nos meus quadros, sejam quadros de distribuição, sejam quadros de comando. Então eu utilizo isso aqui para fazer as medições, tá? Tá aí, portanto, o nosso quadro concluído aqui na estrutura de drywall, e logo abaixo a gente tem aqui a tomada, né? A gente vai montar aqui a tomada agora. Pessoal, agora a gente finalizando aqui esse circuito, já montamos o quadro, já vou colocar a tampa aqui, e quando a gente colocar a tampa o acabamento vai ficar bem melhor, né? Olha só, vai ficar assim. E agora a gente monta a tomada conjugada aqui com o interruptor, e a premissa que a gente vai utilizar aqui é a seguinte: vamos colocar a tomada na parte de baixo com o terra, o pino central voltado para cima, fase do lado direito e neutro do lado esquerdo, tá? Porque se a gente colocar tomada aqui, as tomadas normalmente ela tem, aquelas tomadas de 90 graus, ela tem o pino terra voltado para cima. Então se a gente fizesse assim, ela ia obstruir aqui o interruptor. Então vamos colocar aqui o fio terra, condutor terra no meio. Fase à direita. Já fizemos aqui o review dessa parafusadeira aqui da DeWalt, a giroscópica. E o neutro a gente coloca aqui
Esse outro condutor aqui dedicado é da iluminação. E esse branco aqui é o retorno da iluminação. Lembrando que a gente tem um disjuntor dedicado para o circuito de iluminação e disjuntor dedicado aí para a tomada. A gente não quer que quando ocorra aí um curto-circuito na tomada, as lâmpadas se desliguem, tá? Isso é uma premissa básica aí de instalação elétrica, tá? Tá aí, portanto, concluído aqui. Agora basta organizar essa fiação aqui dentro da caixa e pronto, a nossa instalação está concluída. Vamos colocar apenas as capas e com isso a gente finaliza esse review, essa revisão aqui, digamos assim, de hoje, tá? Ok, pessoal, nós estamos chegando aqui ao final dessa série de vídeos, de 2 vídeos aí sobre instalações elétricas em estruturas de drywall. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda tiver alguma dúvida sobre o assunto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do fabricante Amanco Wavin, onde vocês possam fazer o contato e tirar todas as dúvidas sobre essas fantásticas caixinhas de passagem, bem como também os eletrodutos corrugados de 20 e 25, totalmente compatível aí com essas caixas 4x4 como essa e 4x2. Bem como também o quadro de distribuição dedicado aí para estruturas de drywall, tá? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, seja membro. E a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até o nosso próximo review, a nossa próxima demonstração operacional, o nosso próximo bate-papo aqui no canal da Eletricidade. Tchau, pessoal!